Olá, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Aqui é Sabrina Trombin, estamos aqui juntos para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade nessa mesa, pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu marca-texto, o seu caderno, para acompanhar essa leitura, essa meditação e ser muito edificado pela palavra de Deus. Amém? Bom dia a vocês que estão aqui, preciosas. Vamos orar, gente? Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado é o teu nome, Senhor, adorado, exaltado, digno de todo louvor, Senhor, nos céus e na terra, é o Senhor. Ah, Pai, eu sou tão grata pela oportunidade de estar aqui, lendo, tendo esse meio de compartilhar a tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus. Eu sou grata por isso. Eu sou grata, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que está ouvindo essa live ou que vai ouvir depois, por cada pessoa que o Senhor tem preparado para, de alguma forma, ser impactado e abençoado. Eu oro agora para que cada um que estiver ouvindo receba agora um fortalecimento na sua fé. Eu não sei como que cada pessoa está, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu oro para que venha sobre cada um fortalecimento do alto, espírito de sabedoria, de revelação, que cada um receba bom ânimo e que tenha as suas convicções de fé fortalecidas por meio da leitura. Que toda religiosidade seja quebrada, mas que toda a essência do amor, da entrega de coração venha a ser avivada na vida de cada um. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Vamos lá. A gente está aqui nessa leitura de 2 Samuel e hoje a gente vai ler 2 Samuel capítulo 6. Esse livro incrível que é, gente. 2 Samuel é incrível demais. Toda a palavra, né? Sou suspeita em dizer, sempre falo. Ai, ai. Vamos lá, amém? Gente, ontem então, a gente viu que Davi, ele tomou Jerusalém e reinou sobre todas as nações. Antes ele reinava só sobre Judá, mas o rei, que era filho de Saul, da parte de Israel, morreu. E agora Davi então se torna rei de toda a nação de Israel. E agora a gente vai para o capítulo 6, que é a entrada triunfal da Arca da Aliança em Jerusalém. Verso 1, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Gente, essa história é muito forte. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. E Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. O 6. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus.
Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então, resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá, e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, olha só, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Gente, olha só. Esse texto aqui, ele nos ensina muitas coisas. Às vezes, a gente vai querer fazer uma coisa para Deus, dizendo ser para Deus, mas do modo errado. E quando a gente faz algo do modo errado, a gente corre um risco de morrer por estar desagradando a Deus. A gente leu aqui, lá na lei, que a arca não poderia ser carregada em carros de boi. Não poderia ser carregada em carroça, mas sim nos ombros. O que representa a arca de Deus? A arca de Deus representava a presença de Deus. E eles fizeram um carro novo, uma carroça nova, né? Um carroção, talvez diz aí na sua versão, para levar a arca. Só que esses bois tropeçaram, porque bois tropeçam mesmo. Sabe o que é carroça? Sabe o que é boi? Vamos trazer para os dias de hoje, né? São os eventos, é a estrutura, sabe? É o show, é o LED, é as luzes, é o brilho, é o isso, é o aquilo, né? É área VIP, é atração, é isso, é aquilo. São coisas que vai sendo colocada no lugar da obediência. São carros de boi. Às vezes é novo, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda, mas não é o que Deus quer. Não é o que Deus pediu. E aí, a pergunta que Davi faz aqui muda tudo. Quando Davi, no verso 9, diz assim: Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Como que a gente deve levar a presença do Senhor? Como que a gente deve servir ao Senhor? Do jeito que a gente acha? Da forma que a gente acha? Não. O Senhor tem uma forma. O reino de Deus é uma monarquia, tem um rei e senhor. Não é o que não é democracia, não é o que cada um pensa e acha que é. Mas tem uma direção e uma forma de fazer. E aí, a arca então ficou na casa desse homem chamado Obed-edom. E aí depois, travou aqui, né? Depois de um tempo, Davi foi até lá buscar a arca novamente. E aí, ó, no verso 13. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Agora sim, Davi se lembrou da forma de como deveria ser.
Davi se atentou que o Senhor tinha deixado uma lei, tinha entregue para Moisés uma lei. E aí agora sim, eles estão carregando a presença nos ombros, carregando a arca nos ombros e sacrificando ao Senhor. Porque sim, carregar a presença de Deus requer de nós alguns sacrifícios. Não sacrifício para a salvação, mas renúncias. Renúncias, entrega, santificação, requer de nós. Aí agora vamos para o verso 16. Mical trata Davi com desprezo. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Olha só. Marca aí, encheu-se de desprezo por ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Dentro de uma tenda. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Depois que terminou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Para cada homem e mulher israelita na multidão, ele deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Então, todos voltaram para casa. Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Meu Deus. Aquela mulher que o marido mal colocou o pé na porta e já tá indo em contra dele para criticar alguma coisa, para falar alguma coisa. Aqui, essa atitude de Mical, gente, ela demonstra o que muitas mulheres fazem. Essa desonra, né? Que os homens buscam o respeito, que vai dizer aqui na palavra que a mulher, o marido, diz para o marido amar a esposa, mas para a esposa diz para ela respeitar o marido. E às vezes o marido recebe respeito, lá fora de casa ele é um homem muito respeitado, mas em casa ele é desonrado, ele é desrespeitado. E isso não faz mal para ele, faz mal para a esposa. Porque quem está quebrando o princípio é ela. O princípio da honra. E quando a gente quebra um princípio, esse princípio nos quebra. Veja só. Davi respondeu a Mical: Eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor. Por isso, continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos seus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. A desonra esteriliza uma pessoa. A desonra, ela tem o poder de trazer escassez. A desonra, ela seca. Isso é muito forte, muito sério. Amém? Vamos lá para o capítulo 7 agora. Capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. Esse é um capítulo muito importante.
Quando o rei Davi havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, agora o capítulo 7, deixa eu só... Capítulo 7, o Senhor confirma Davi e sua descendência no trono, pacto davídico, né? Que é essa aliança. Mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, veja, moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã, veja só, vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor, acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora, vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde você andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora, tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Veja só. Começa a marcar aí. Providenciarei uma terra para meu povo Israel e os plantarei num lugar seguro onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Uau! Pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Olha a promessa aqui, gente. Que lindo! Verso 14. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Verso 17. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha ordenado. Gente, essa daqui é a promessa de que viria da linhagem de Davi um descendente ao qual estabeleceria o seu trono, o seu reinado para sempre. Depois de Davi, a gente vai ver que vai vir Salomão, né? E que vai construir um palácio, vai construir um templo, mas não é ainda sobre Salomão, mas é sobre Jesus. Aquilo que eu sempre falo, toda a escritura aponta para Jesus. Jesus que vai vir da linhagem de Davi, seria, né? É esse rei que estabelece o seu trono diante de Deus para sempre. Verso 18. A oração de gratidão de Davi. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor?
E o que é minha família, para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberanos, tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor? Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, fizeste todas estas grandes coisas e as tornastes conhecidas a teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor! Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizastes milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho de teu povo. Fizestes de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faze o que prometeste a meu respeito e à minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. E que a dinastia de teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te esta oração, porque revelaste tudo isso a teu servo ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras e tu prometeste estas coisas boas a teu servo. E agora, que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ele permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Ai, que lindo! Que oração linda! Que oração linda essa oração de Davi, com o coração completamente entregue e entendendo a vontade de Deus para sua vida, reconhecendo. Davi não ficou ali, né? Ele até faz uma fala aqui, ó. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas, aí ele faz outra pergunta, tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor? E aí ele vai falando, ele vai tomando posse daquilo que Deus falou para ele, sabe? Ele não ficou dizendo, ai não, eu não mereço, ai, mas e como que vai ser isso? Ai, mas e isso e mais aquilo? Não. Ele ouviu a palavra do Senhor e ele, em oração, ele foi declarando o que o Senhor falou para ele. Depois vocês leem isso de novo e prestem atenção, que aqui, ó, do verso 5 ao verso 16, é o Senhor falando para Natã. Natã repassa tudo isso para Davi e depois Davi vai orar. E Davi ora repetindo as palavras do Senhor, assim como nós devemos fazer nas nossas orações. Uma oração, como que uma oração é atendida? Quando nós oramos a vontade de Deus. Quando nós oramos aquilo que Ele já falou, que é nosso direito, que nós podemos, que nós temos, que somos. Quando nós oramos a palavra. Quando nós oramos a palavra, nós estamos orando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E não tem como o Senhor não responder, porque Ele é fiel à sua palavra. Amém? Lindo demais, né, gente? Vamos ler mais um capítulo? Vamos ler aqui mais um, o capítulo 8. Vamos ler só mais esse e aí a gente encerra aqui hoje. Capítulo 8.
Vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe. Fez os moabitas se deitarem no chão, numa fileira, e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas, e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates, Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os cíceros de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então, colocou destacamentos de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim, Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributos. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidade que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata e o ouro das outras nações que havia derrotado. Uau! Olha só, os presentes que ele recebeu pelas suas vitórias. Ele disse: esses presentes eu dedico ao Senhor, porque foi o Senhor, foi por meio dele, foi ele que fez. De Edom, Moabe e Amon, da Filístia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Verso 13. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram os sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Amém? Até aqui, hoje, porque amanhã nós vamos ler um capítulo lindo, que eu amo. Eu amo. Aguardem para vocês verem que capítulo lindo é esse. Esse capítulo de amanhã que eu gosto muito, que é Samuel, 2 Samuel 9. Amém? Então, gente, hoje fica para nós o ensino de que nós precisamos orar a palavra, como Davi fez, e de que quando nós tivermos as nossas vitórias e receber reconhecimentos, méritos, que a gente entregue isso para Deus. Porque sem Ele não podemos fazer nada. Toda honra é para Ele, toda glória é para Ele. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque ela todos os dias nos ensina
Todos os dias tem um maná fresco. Todos os dias tem um banquete, Senhor, para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que nós possamos, Senhor, viver e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já deixou aqui nas Escrituras para nós vivermos ainda aqui. Sabemos que há uma promessa, sabemos que o Senhor está preparando morada, que um dia o Senhor virá nos buscar e nós estaremos contigo, mas sabemos que o Senhor já tem estabelecido para nós, aqui, ainda em nossas vidas, uma vida abundante. Senhor, eu oro para que nós venhamos ter o entendimento do que é ter uma vida abundante e acessar este lugar de contemplação da Tua presença nas nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos carregar a Tua presença de qualquer forma, como vimos aqui também. Que nós não venhamos usar carros de boi, que é a religiosidade, mas que nós venhamos arcar com o compromisso que temos de carregar a Tua presença no nosso coração, no nosso modo de viver, tendo consciência das renúncias que precisamos fazer, da santificação que precisamos fazer, dos sacrifícios, para sim nos mantermos limpos diante de Ti, Senhor Deus. Para nos mantermos, Senhor Deus, com a nossa consciência, Senhor, limpa diante de Ti dos homens, Pai. Sabemos que o sangue de Cristo nos limpou, nos lavou de todo o pecado. Mas, Senhor, eu também entendo que muitas vezes, mesmo pessoas que já entregaram a vida para Cristo, ainda estão se lambuzando na lama do pecado. Ah, Senhor, que nós venhamos acessar este lugar de liberdade em Ti, acessar esse lugar da graça, acessar este lugar de não compactuar mais, nem com nenhum tipo de pecadinho, nem pecadão, de nada, com nada que desonre a Tua santidade, Senhor. E que eu e as mulheres que aqui estão venhamos ser sábias, não tolas como Mical, mulheres desonradas, mas que nós venhamos entender o princípio da honra e honrar os nossos maridos. Em nome de Jesus, ó Pai. Quantos ensinamentos tivemos aqui hoje, meu Deus, enquanto oro aqui o Senhor está trazendo ao meu coração. Que assim seja no coração de cada um. Que cada um ainda continue meditando e refletindo em tudo aquilo que o Senhor falou conosco hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Foi muito lindo hoje. Muitos ensinamentos. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Amanhã, se Ele permitir, nós estaremos aqui novamente dando continuidade. E essa live vai lá para o YouTube, se você chegou do meio para o fim, ou se quer ouvir de novo, daqui a pouco ela vai estar lá no YouTube, tá certo? Beijo, Deus abençoe a vida de vocês, até!